Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Espero que vocês estejam numa boa, se cuidando, numa paz, numa tranquilidade só. Seguinte, pessoas, na aula de hoje, dentro de geometria, nós estudaremos alguns conceitos relacionados a, principalmente, figuras planas e suas áreas e seus respectivos perímetros. O que nós estudaremos aí hoje, nós apresentaremos aqui, neste pequeno contexto, nesse pequeno resumo. Nós apresentaremos conceitos básicos de geometria plana, espacial, as principais figuras planas e também estudaremos as áreas dos triângulos, assim também como seus perímetros, a área dos quadrados, retângulos, círculos, trapézios e losangos. E além disso, iremos apresentar alguns exercícios. Bem, dentro da geometria plana, o conceito básico que nós vamos estudar aqui está relacionado àqueles que possuem comprimento e largura, ou seja, figuras bidimensionais ou duas dimensões, 2D. Dentro da geometria plana, ela também é conhecida como euclidiana, e a parte da matemática que estuda as figuras que são ou que envolvem partes relacionadas a volumes, que não possuem volume. Isso é interessante e importante se destacar, que é uma outra área da geometria. Já para a geometria plana, dentro de suas definições, nós temos que ter necessariamente ponto, reta, segmento de reta, plano, ângulos, áreas e perímetros. Necessariamente. E já para a geometria espacial, Diego, como é que funciona? A geometria espacial ela envolve figuras relacionadas com a terceira dimensão, ou seja, o eixo x, y e z, ou que possui volume. Volume, ok? Isso é muito importante deixar claro, porque figuras planas ela possui somente duas dimensões, já a geometria espacial está relacionado à terceira dimensão. O que seria isso? Simplesmente apresentar altura, ou largura, ou comprimento. Isso é importante se destacar. Bem, aqui nós temos que os conceitos e definições de geometria espacial, elas podem ser definidas pelos sólidos e pelas figuras espaciais. Dentre elas nós temos os prismas, o cubo, o paralelepípedo, pirâmide, cônico, cilindro e esfera. Essas figuras, o que elas têm em comum? Volume. Elas são figuras tridimensionais, ou seja, de 3D, que possuem eixo x, y e z com suas respectivas formação. E o que seriam as figuras planas, Diego? Retomando lá. Dentro das figuras planas temos os básicos, os mais conhecidos. Triângulo, trapézio, quadrado, retângulo, círculo e losango. E as áreas dessas figuras, como podemos encontrá-las? Estão aqui. Um exemplo básico é o triângulo. Imagine que o triângulo ele fosse um quadrado aqui. Nós continuarmos um segmento de reta por esse ponto e descesse aqui perpendicular, com ângulo de 90 graus. Seria um quadrado aqui, concorda? Se eu cortei esse quadrado em duas partes iguais, sobrou um triângulo. Então a área de um retângulo dividido por 2, ou de um quadrado dividido por 2, é a área de um triângulo? Exatamente. Aqui nós temos a base de um triângulo vezes a altura. Qualquer que seja o triângulo, sempre será essa equação. Base vezes altura dividido por 2. O princípio dela, o básico dela, sempre será assim. Como nós temos aqui uma altura de 6, uma base de 10, fazendo essa multiplicação, nós teremos 30 centímetros quadrados. Lembrando que unidade de medida sempre é dada em centímetros quadrados. Fechou? Bem, a área de um triângulo equilátero. O que muda de um triângulo equilátero? Você recorda ainda da última aula? Ou da primeira, que nós tivemos lá triângulos retângulos, triângulos equiláteros, triângulos isósceles e triângulos escalenos. Equilátero, isósceles, escaleno. O equilátero é o triângulo que possui três lados iguais. Então, todas as medidas aqui vale L. L essa parte aqui, L esse outro face aqui, essa outra, este lado aqui também. Então, todos os lados de um triângulo são iguais, um triângulo equilátero. Por teorema de Pitágoras, nós podemos encontrar a seguinte equação relacionada à altura. Nós podemos encontrar que raiz de 3 L sobre 2, ou L raiz de 3 sobre 2, equivale à altura. Porque nós temos que o lado ao quadrado, que seria esse lado aqui, ó, esse lado aqui, é igual a H, que é essa hipotenusa aqui, H não, que H que é a altura aqui, mais o lado de baixo, que está sendo dividido por 2, o segmento de reta divide o ponto em duas partes iguais. Então nós temos que o lado ao quadrado dividido por 2 é esse outro lado.
Então nós temos que, por meio do Teorema de Pitágoras, aplicando a equação, nós ficaremos então que h, isolando ele, então ficará L ao quadrado. Isso que estava positivo passa a negativo, menos L ao quadrado sobre 4, que nós aplicamos o distributivo aqui, certo? Então nós temos que h será igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. A raiz de 4 existe? Existe, é 2. E L ao quadrado também, é L. Então esses dois saem da raiz, entre aspas, né? Logo, nós teremos que L, raiz de 3 sobre 2, é igual à altura desse triângulo. Se nós temos que aqui é lado, né, que é base, vezes altura, a base é L, a altura é H. Substitui a letra H pelo raiz de 3 sobre 4, que nós teremos então, o raiz de 3 sobre 2, né, L. Nós teremos então que L vezes L dá L ao quadrado, e 2 vezes 2 dá 4. Então, a área dessa figura desse triângulo, nós podemos simplesmente substituir para cortar o caminho a isso aqui. Ou então aplicar o básico, né? Se nós tivermos a base, tivemos a altura. Base vezes altura dividido por 2. Pronto, achou. Mas, para facilitar, existe essa equação. Tranquilos? Bem, o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Imagine, nós temos um triângulo equilátero aqui, 3 lados iguais. Então a soma será L, 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 L. Mas o que nós temos de outros triângulos? Isósceles e o triângulo escaleno. Também será a soma de todos os lados. Nós temos aqui 6, 6 e 3. Somamos, dá 15. Aqui 3, 6, 3, 5 e 7. Também dá 15. Então, só para justificar o que é perímetro. Soma de todos os lados. Aqui nós temos aqui a área de um quadrado. A área de um quadrado é simples e básica. Simplesmente multiplicarmos L ao quadrado, ou L vezes L. Então, aqui nós temos a área também de um paralelogramo, que vai ser a base vezes a altura, como nós estamos observando aqui. Se uma figura tem um centímetro quadrado, 1 centímetro, então ela possui a área de 1 centímetro quadrado. Se o quadrado tem 2 centímetros, 4 centímetros quadrados. Se possui 3 centímetros, 9 centímetros quadrados. Super de boa, né? Só uma revisão dos conceitos daí. Beleza, o perímetro de um quadrado, como seria, Diego? É o seguinte, o perímetro de um quadrado, só nós somarmos os valores de todos os lados. Super de boa assim. Então vamos somar todos os lados, que teremos 4 mais 4 mais 4 igual a 16. Se esse quadrado tiver L igual a 4. De boa, né? E como seria a área de um retângulo? A área do retângulo é uma figura quadricular, mas não possui lados iguais. Possui 2 lados iguais e dois outros lados também semelhantes. Então nós temos base vezes altura. Essa é a área de um retângulo. Como está aqui, ó, 40 centímetros e 20. Então, a área dessa figura vai ser de 40 vezes 20, que dá 800 centímetros quadrados. Lembrem-se da unidade de medida. Já o perímetro de um triângulo, de um retângulo, né, nós vamos ter duas bases iguais, né, base de cima, base de baixo, e dois laterais iguais, duas alturas. Então, nós temos aqui o perímetro de um retângulo será 2 vezes base vezes mais altura. Por exemplo, nós temos aqui 4, 4, 8 e 8, o lado desse retângulo. Então, nós temos 2 4 e 2 8. 2 vezes 4 mais 2 vezes 8, que dá 24 centímetros. Super de boa, né? E por consequência, o perímetro sempre será dessa forma medido. A área, como será? A base vezes a altura. Quem é a base vezes a altura? 12 vezes 5, que dá 60. E qual é o perímetro desse retângulo, Diego? Nós sabemos que tem dois valores iguais aqui, 12 e 12, e aqui 5 e 5. Então, só nós somarmos 2 vezes 12 mais 2 vezes 5, igual a 34 metros. Como será o círculo, Diego? Aí que é o massa, pessoas. Nós podemos saber que... Vocês já conhecem o π? Ou já ouviram falar do π? Π, ele é muito conhecido, porque ele vai ser o quê? O perímetro, ou seja, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Mas quem é comprimento e quem é diâmetro? Quem é quem? Apresento a vocês. O diâmetro, ele parte de um ponto da circunferência, atravessa o centro dessa circunferência, desse círculo, e chega ao outro lado. Lembra-se lá o raio da bicicleta de vocês? Literalmente, o raio parte do centro do eixo até a roda. Então, esse comprimento do centro até a roda nós temos de raio, do centro da circunferência até a sua extremidade. Perdão. Nós temos aqui então que o diâmetro será o valor da extremidade dessa circunferência, passando pelo centro e até a sua outra extremidade. Então nós temos diâmetro igual a 2r. O diâmetro então é 2r.
π é uma coisa interessante, porque ele vai estar relacionado dentro do círculo e dentro da circunferência, que nós vamos ver área e perímetro para ambos. Mas, porém, temos que entender o que é círculo e o que é circunferência. Circunferência está relacionado a essa linha curva aqui, ó, que tangencia o disco, ou seja, o círculo. O círculo é essa área acinzentada. Já a circunferência é a linha curva, preta aqui. Essa é a diferença entre elas. E para calcular a área de um triângulo, nós devemos utilizar a seguinte equação. Lembra que eu acabei de falar do π? O π ele é nada mais, nada menos que uma constante. Em qualquer lugar do mundo ele sempre vai ser essa constante, 3,14. Sim, e lembrando que ele é o perímetro, ou seja, o comprimento dessa linha curva, dividido pelo diâmetro. Lembra lá que o diâmetro é 2r? Bom, e você pode encontrar esse 3,14. Essa é uma constante π. E como é que se calcula a área, Diego? É essa constante aí, π vezes r ao quadrado. Então, a área em azul aqui, ó, essa área em azul, se calcula por 3,14 vezes r ao quadrado. Ou seja, π vezes r ao quadrado. De boa, né? O raio, π e a área. E aqui, Diego, como é que nós podemos calcular o perímetro? O perímetro ele é mais tranquilo, de boa, suave na dele. Nós temos lá que o perímetro de uma circunferência vai ser 2πr, sempre 2πr, 2πr, 2πr. Guardem isso. Porque nós teremos como calcular o quanto que vale essa linha curva aqui, ó, que está tangenciando. Essa linha curva é calculada por 2πr. Se nós temos, por exemplo, um raio igual a 6, nós temos o valor de π, que é uma constante de 3,14. Só substituirmos, nós vamos encontrar esse valor. Por exemplo, para termos a noção de onde que vem. Então, o perímetro é 2πr, ou comprimento de circunferência. Beleza? E a área de um trapézio, Diego? Como é que se calcula? Ou como é que se define um trapézio? Esse trapézio ele sempre vai ter que ter a soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Sempre, sempre, sempre. O trapézio ele é formado por 4 lados, ou seja, ele é um quadrilátero, com bases paralelas. Elas nunca se encontram nem no infinito nem no além. Então elas são paralelas. As bases menor e a base maior. Super de boa, né? Então o trapézio é uma superfície de uma figura plana formada por 4 lados. Simples e básico assim. Com a soma dos ângulos internos igual a 360 graus. E com duas bases paralelas, a menor e a maior. Aqui está 3 exemplos básicos. Temos o trapézio retangular, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. Retangular, possui ângulo reto. Escaleno, 3 lados diferentes. Ou seja, no mínimo 3 lados deles são diferentes. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse. É diferente da base menor. E nós temos o isósceles, 2 lados iguais, e nós temos 2 bases paralelas. Logo, nós temos esse trapézio que nós encontramos aqui, que é o isósceles, o retangular e o escaleno. Super de boa, né? Todos eles possuem medidas diferentes para o escaleno, sempre. O isósceles, 2 lados iguais, e o retangular possui ângulo reto. Fechou? Beleza, Diego? Como é que calcular de um trapézio? A área do trapézio é um mantra. Imaginem só. A área do trapézio pode ser calculada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Simples assim. É um mantra, cara. Coloque isso na cabeça de vocês. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Amém. Pronto. E por si só, um exemplo básico que nós podemos calcular aqui é... Nós temos a base maior 10, a base menor 5 e de altura 6. Substituindo os valores, base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Nós teremos o valor dessa área aproximadamente com 45 centímetros quadrados. Os trapézios, para qualquer tipo de trapézio, é sempre essa mesma equação. Beleza? E perímetro do trapézio? O perímetro sempre será a soma de todos os lados. Sempre será a soma de todos os lados. Base maior mais base menor, mais ladinho A, mais ladinho C. Então nós temos aqui esse exemplo. Base maior 45, menor 30, lado 18, outro lado 14. Que trapézio é esse aqui? É um retangular, isósceles ou escaleno? Ele possui ângulos retos, então ele será um trapézio retangular. Fechou? Então somando todos os lados nós teremos aproximadamente o perímetro de 107 metros. Aproximadamente não, é exato, 107 metros. E para o losango, como é que nós podemos calcular? Pessoas, o losango ele é mais de boa também. Imaginem só, que para um losango, ele é essa figura interna a esse retângulo. O losango é
interna aqui. Nós temos diagonal menor e temos diagonal maior. Essas diagonais, elas vão determinar a base para encontrarmos a área. Porém, você pode observar que ele está inscrito a um retângulo. Está vendo esses triângulos menores? Esses triângulos aqui correspondem literalmente às figuras que estão relacionadas dentro do plano. Se nós dividirmos a área desse retângulo em duas partes iguais, nós iremos achar a área de um losango. Similar ao triângulo, sim, exatamente, porém nós estamos trabalhando com diagonais. Aqui, como podemos observar, a diagonal maior, Dzão, a diagonal menor, Dzinho, dividido por 2. Simples assim. Então, a área de um losango é igual a Dzão vezes Dzinho, dividido por 2. Diagonal maior vezes o diagonal menor, dividido por 2. Um exemplo básico. Diagonal maior aqui é 8. D igual a 8. Diagonal menor, igual a 4. Então, igual a 4, dividido por 2. Fazendo essa equação, nós vamos encontrar que a área corresponde a 16 centímetros quadrados. E para o perímetro, simples e básico. O perímetro tem essa definição de que sempre deve ter a soma de 360 graus, os seus ângulos internos. Então, para a diagonal menor, demos um exemplo aqui de 25, diagonal maior de 32. O L vai ser igual a 18. Se nós temos 4 lados iguais, então simplesmente somarmos ou multiplicarmos 4 vezes 18. Então, de perímetro, nós temos 72. E de área, substituindo os valores, nós vamos encontrar que será de 408 centímetros quadrados. Em relação ao resumo dessa pequena aula, o que nós podemos apresentar aqui? O retângulo, ele possui aproximadamente por perímetro, 2 vezes a altura e 2 vezes a base. Nós temos 2 Hs aqui e 2 Bs aqui. Então, o perímetro é a soma de 4 lados. O quadrado, também, somar os 4 lados. E do paralelogramo, a mesma coisa, simplesmente soma os lados, todos eles. Trapézio, somaremos todos os lados. E aqui está o perímetro das figuras regulares. Quadrilátero, quadrado, triângulo, equilátero, um pentágono. A soma de todos os lados será o perímetro. E assim sucessivamente. Super de boa, né? E para o círculo, ou circunferência, o que nós temos? Nós temos que o perímetro será de 2πr, a soma de todo esse comprimento dessa linha curva. A área interna, vai ser de πr ao quadrado. E o diâmetro equivale a uma ponta a outra, ou seja, 2r's. E por fim, aqui que nós podemos observar aqui, a área do quadrado ele vai ser a ao quadrado. A área do paralelogramo vai ser base vezes altura. E aqui as figuras similares às mais conhecidas. A área do triângulo, B vezes H, base vezes altura por 2. Retângulo, base vezes altura. Quadrado, lado ao quadrado, L vezes L. Um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Sempre entre parênteses aqui, ok? Não esqueçam desse detalhe. Já relacionado ao losango, nós temos que o diagonal maior vezes diagonal menor vezes dividido por 2. Isso aqui nós vamos encontrar então o que corresponde a área do losango. Em relação ao círculo, ou a área desse círculo, essa área em azul, pode ser encontrada por πr ao quadrado. Super de boa, né? Então, bora partir para um exercício simples e básico. Imagine só, um festival foi realizado em um campo, de aproximadamente um campo. Ele tem um formato retangular, então ele tem de comprimento 240 por largura 45. Sabendo-se que para cada 2 metros quadrado havia em média 7 pessoas. Quantas pessoas havia no festival? Olha que interessante. O exercício é simples e básico. Nós temos que descobrir a área total do campo e dividir pela quantidade de pessoas que cabe por metro quadrado. E simples e básico assim. A base de um retângulo é base vezes altura, né? Então é 240 vezes 45, o que dá aproximadamente 10.800 metros quadrados. De boa. E assim, a cada 2 metros havia aproximadamente 7 pessoas, correto? Então isso significa dizer que a cada 1 metro nós vamos ter aproximadamente 3,5 pessoas, ou seja, 3 pessoas e um anão. Opa, brincadeira, anão não, isso não se faz. Esquece. Supondo que seja possível existir meia pessoa. Preconceito com os anões, coisa feia. Mas bem, 3,5 pessoas por metro quadrado. Logo, se nós multiplicarmos, ou se nós tivermos essa relação de que a área total é de 10.800 metros quadrados, e cada metro quadrado corresponde a 3,5 pessoas, nós temos então que nessa multiplicação nós teremos aproximadamente 37.800 pessoas. Cara, muita gente em um campo de futebol. E cabe, hein?
Loucura, né? Pois bem, sabendo disso, então nós encontramos a alternativa C. Um outro exercício simples e básico, da UFSCar de 2011. Em 2011, um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia em um quarteirão quadrado. Ou seja, o quarteirão é 4 lados iguais, certo? Quadrado. Onde ele mora, cuja área de aproximadamente 102.400 metros quadrados. Então, a distância que ele pedala por dia é de... O que nós temos que descobrir? Primeiro, nós temos o valor da área. Nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado, né? Então, a área já é igual a 102.400 metros quadrados. Partindo para a resolução, nós vamos descobrir que, substituindo a letra A por 102.400, nós temos a inversão. Qual é o inverso da potenciação? Radiciação. E a raiz de 102.400 equivale a 320 metros. Então nós já descobrimos o valor do lado desse quadrado. Se nós já descobrimos o valor desse lado, nós podemos encontrar quanto que é o perímetro. Perímetro, recordam lá, que é a soma de 4 lados. Então, se nós multiplicarmos 4 vezes 320, ou 4 vezes 320, né, que 4 que 320, ele dá a volta de um lado, 320 do outro, e do outro, isso 4 vezes. Então o perímetro corresponde a 1.280 metros. Já relacionado ao quanto que ele percorreu em distância, sendo que ele dá 30 voltas por dia. Então vai ser 30 vezes 1.280, que corresponde a 38 quilômetros. Cara, que doideira, velho. É muita coisa. 38 quilômetros. Então ele dá uma caminhada de bike, um rolê de bike por dia de 38,4 quilômetros, ou 38.400 metros. De boa? Bom, pessoas, uma reflexão e qualquer dúvida que venha a surgir, estou à disposição, sabe onde me encontrar, estamos no WhatsApp lá. Entrem no grupo, podem falar à vontade, estou para atender vocês, a tirar qualquer dúvida. E uma frase que eu deixo para vocês de Bernard Rousseau, é um matemático monstro da sua época, ele foi um grande cientista que contribuiu muito para que nós possamos, né, chegar a enxergar coisas que não era possível até então. Ele diz o seguinte: a matemática é vista, né, corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza, uma beleza fria e austera, como a de uma escultura, ou como a da escultura. Cara, essa frase define bem como a matemática pode ser bonita e bela. Aos poucos nós vamos sendo um pouco reluzente, tudo relutante. Contudo, nós sabemos que podemos alcançar algo a mais. E quando nós conseguimos enxergar a beleza da matemática, que vai, com o tempo, vai acontecendo. Literalmente, como um relacionamento, você vai se apegando cada vez mais a um ser. Você tem uma intriga ou outra, mas você sempre ama. E matemática eu vejo com a mesma forma. Vejam que a matemática tem sim beleza. E vocês vão enxergar isso, tenho certeza. Ok? Pessoas, muito obrigado. Tenham um bom dia, uma boa semana e se cuidem. Fiquem espertos. Cuidem do próximo também. Abraço.